Hoje vamos falar sobre os aspectos clínicos e manejo da Covid-19 em pediatria. Esse vídeo teve como base alguns artigos produzidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Já aprendemos que a Covid-19 é ocasionada pelo SARS-CoV-2 e transmitida por meio de secreções respiratórias. Agora vamos aprender um pouco mais sobre a patogenia. Após a transmissão, o vírus se deposita ao longo do trato respiratório, dando início à fase inicial. Nessa fase, ele vai promover sintomas respiratórios locais e sintomas gerais, como febre, adinamia e mialgia. Essa fase é autolimitada em 80% dos infectados. Entretanto, algumas crianças podem evoluir para a fase pulmonar, com infiltração e proliferação do vírus nos pulmões, ocasionando quadros de pneumonia. Na terceira etapa, também conhecida como fase inflamatória, vai ocorrer uma inflamação sistêmica ocasionada por uma tempestade de citocinas, em especial a interleucina 6. Nessa fase também pode ocorrer acometimento de outros órgãos. Com base nos dados atuais, as crianças apresentam-se com menor gravidade clínica em cerca de 80% dos casos relatados. Entretanto, em especial naquelas que vão possuir algum tipo de comorbidade, a doença poderá ter um curso grave, evoluindo para síndrome respiratória aguda grave e até mesmo disfunção de múltiplos órgãos. O espectro clínico da Covid-19 em crianças varia desde um quadro assintomático até um quadro de grave desconforto respiratório. Sendo assim, nós temos as seguintes apresentações clínicas. A primeira seria um quadro de infecção assintomática, um quadro de infecção leve, um quadro de infecção moderada, um quadro de infecção grave e até mesmo um quadro de infecção mais crítica. A infecção assintomática é caracterizada pela ausência de sinais de sintomas, mas a presença de um teste positivo para a Covid-19. A infecção leve é caracterizada pela presença de sintomas como febre, tosse, rinorreia, dor de garganta e mialgia e fadiga. É importante lembrar que, em alguns casos, as crianças podem não cursar com febre. A infecção moderada é caracterizada pela presença de sinais clínicos de pneumonia, com uma tosse seca inicialmente e depois produtiva, além de crepitações e sibilos na ausculta, mas sem sinais clínicos de estresse respiratório. Na infecção grave, os sintomas iniciais podem estar associados a sintomas gastrointestinais, como diarreia. A deterioração clínica ocorre rapidamente com a presença de uma saturação de O2 menor do que 94%. A infecção crítica é caracterizada por uma deterioração progressiva e evolução para doenças como síndrome respiratória aguda grave, insuficiência respiratória, choque, encefalopatias, coagulopatias e disfunção múltipla de órgãos. Os exames de imagem fazem parte da investigação do paciente com Covid-19, pois eles podem ajudar, por exemplo, a definir o diagnóstico inicial, a avaliação da evolução do paciente e o prognóstico da doença. A radiografia de tórax, por exemplo, apresenta diversos benefícios, entre eles ser de fácil execução, ser de baixo custo e promover uma baixa radiação quando comparada a TC, porém ela tem uma menor acurácia. Os principais achados que a gente vai poder encontrar são o padrão em vidro fosco em regiões inferiores e consolidações bilaterais irregulares. Nessa imagem, a gente vai poder observar uma radiografia que tem um padrão em vidro fosco e uma consolidação em bases pulmonares nos dois lados. A tomografia, ela vai permitir uma melhor visualização do que o raio-x, só que ela deve ser utilizada de forma mais criteriosa porque ela emite mais radiação. Os seus principais achados são o padrão em vidro fosco, consolidações periféricas, o sinal do halo invertido, pavimentações em mosaico e opacidades irregulares discretas.
Nessa imagem, a gente vai poder observar o padrão em vidro fosco, subpleural e em lobos inferiores. Nessa outra imagem, a gente vai poder ver consolidações associadas ao vidro fosco. E por último, nessa imagem, a gente vai conseguir ver o padrão em pavimentação de mosaico. Agora, vamos falar um pouco sobre o manejo de crianças que se apresentam com sintomas respiratórios nesse período de pandemia. No primeiro cenário, nós temos crianças que vão se apresentar com tosse, resfriado ou até mesmo febre, em um período menor do que 10 dias, mas que não vão ter desconforto respiratório, elas vão estar conseguindo se alimentar direitinho e vão ter uma saturação de O2 acima de 92%. Caso essas crianças não tenham tido histórico de contato com casos de pessoas confirmadas para COVID, é indicado um tratamento domiciliar com medicações para aliviar os sintomas. Nesse caso, é importante reforçar medidas educativas como a higienização das mãos e o uso de máscaras. No segundo cenário, a criança sintomática, ela não vai apresentar desconforto respiratório, vai ter uma saturação de O2 acima de 92%, mas ela vai ter tido um contato com pessoas confirmadas para COVID-19. Nesse caso, a gente vai avaliar se há necessidade de admissão hospitalar e, se não houver, o tratamento poderá ser feito em domicílio. É necessário fazer o teste para COVID-19 e educar os pais sobre as medidas de isolamento social. Também notifica-se o caso como sendo suspeito. No terceiro cenário, nós temos uma criança sintomática com desconforto respiratório, uma saturação de O2 menor do que 92%, se alimentando mal, ela vai estar letárgica e com outros sinais de gravidades. Nesse caso, a gente faz o tratamento inicial de acordo com as necessidades que ela apresenta e realiza-se a admissão hospitalar. Também faz a realização do teste para a COVID-19, realização de um raio-x e de outros exames laboratoriais. Se o resultado do teste tiver dado positivo, o tratamento ele vai ser sintomático de acordo com as necessidades da criança. Mas caso o resultado dê negativo, faz a investigação para outras possíveis infecções respiratórias.